Olá meninas, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez e o nosso tema de hoje do nosso Chá com Elas é paz em meio à guerra. Existem situações em nossa vida que nos sentimos como numa guerra. Às vezes são guerras interiores dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Às vezes situações externas nos nossos relacionamentos familiares. Às vezes são as lutas, as dificuldades com relação ao nosso futuro ou com relação ao nosso passado. Certo é que o sentimento que temos é que realmente estamos numa guerra. Mas como poderemos suportar? Como poderemos vencer essas situações que nos colocam em plena guerra? Eu quero compartilhar com você um texto na palavra do Senhor, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 15. E o texto diz assim: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O problema existente aqui era uma grande multidão. E o texto diz que Josafá, ele teve medo, ele se amedrontou, ele se assustou, porque uma guerra estava instaurada. Mas Josafá teve uma posição que fez toda a diferença. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. O que você tem feito diante das suas guerras? Talvez você se desespere, murmure, talvez você tenha perdido as suas esperanças, mas eu quero motivar o seu coração a um posicionamento, o mesmo posicionamento que Josafá teve. Coloque-se, dedique-se, empenhe-se em buscar ao Senhor. Esse texto diz que Josafá começou a buscar ao Senhor e algo aconteceu. A direção veio da parte de Deus. Nesse versículo que nós lemos, o Senhor dá a primeira direção a Josafá. O Senhor diz a ele: dai ouvidos, ó Judá e Jerusalém. E essa é a primeira direção que eu quero deixar para você. Diante da guerra, diante da situação que você possa estar vivendo, é necessário dar ouvidos à direção que o Senhor tem para a nossa vida. Muitas vezes, nossas inquietudes, ansiedades, preocupações, elas impedem que a gente ouça o Senhor. Elas impedem que a gente escute essa voz de direção. Mas tem algo para você hoje. A palavra do Senhor diz: não temais. Guarde o seu coração no Senhor. Coloque-se a buscar o Senhor e certamente a direção para a sua vida em meio a essa guerra virá. Por maior que esteja a guerra, não tenha medo. Guarde seu coração em paz e ouça o que o Senhor está dizendo. E o Senhor continua dando direção. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou com Josafá para que ele não temesse, para que ele não tivesse medo, porque o Senhor iria entrar nessa guerra com ele. Preste atenção, a guerra não é sua, mas é do Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor entra na sua guerra e guerreia a seu favor. Por muitas vezes, queremos resolver as situações com o nosso braço, com a nossa força, mas é necessário entendermos algo. O Senhor dá uma palavra de direção. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. O que necessitamos é de um posicionamento em Deus e certamente o nosso coração estará em paz e nós experimentaremos o livramento do Senhor em meio a essa guerra. Quando continuamos a leitura desse capítulo, nós vemos Josafá tendo uma atitude que é extraordinária. Diante da guerra, diante de toda a situação de pressão que ele estava vivendo, com estes povos vindo contra ele, a palavra do Senhor diz que Josafá se pôs a adorar o Senhor e convocou todo o povo para também adorá-lo. E essa é a nossa terceira direção para que possamos ter paz em meio à guerra. A situação era de guerra, mas a atitude foi de adoração. A sua situação pode ser de guerra, pode ser os seus conflitos interiores, pode ser que você esteja passando por guerras nos relacionamentos, nos ambientes familiares, mas certo é que nós temos uma direção de Deus e essa direção é: não pare de adorar.
Se volte para o Senhor, se entregue ao Senhor, coloque-se em adoração diante da presença do nosso Deus. Independente dessa situação que você está vivendo, posicione-se nessas 3 decisões. Decida realmente ouvir a voz do Senhor. Ouça aquilo que Ele está te direcionando. Se posicione, parai, está em pé e veja o livramento do Senhor. E adore em todo o tempo, traga a adoração para a sua vida e para a sua realidade. E o sobrenatural de Deus vai acontecer. O seu coração se manterá em paz, mesmo em meio à guerra. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, com grande paz. E hoje nós vamos ficando por aqui. Passa lá no nosso canal, veja outras mensagens para abençoar a sua vida.